Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 8 de novembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários temas no programa de hoje, minha gente. Vamos estar falando aqui sobre vários temas. Quero a sua participação com a gente aqui. Muito importante também pelo nosso WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você manda a sua opinião, seu posicionamento sobre o assunto. Você concorda? Você discorda? Uma experiência sua, conta, escreve aqui para o nosso Debate 93, para o nosso WhatsApp 96803-8319. Agora, se você quer contar um testemunho, a importância, a relevância, o valor do Debate 93 na sua vida, Deus usou um pastor, uma pastora, Deus usou um momento especial do debate para abençoar a sua vida, dê glória a Deus, vamos reconhecer essa bênção, vamos testemunhar também aqui, aí você manda pra gente em áudio, grava bonitinho, lugar legal, vai ser sempre bom ouvir a sua participação e a sua opinião aqui também no nosso Debate 93. Fala, irmã Margarete. Oi, JR, bom dia. Eu quero dizer que a 93 está sendo um bálsamo na minha vida. Está me ensinando esses pastores que vão aí para o debate com tanta seriedade. Eu tenho vontade de ir na igreja de todos eles. Ainda não me converti, mas eu estou aprendendo muito com vocês. Como eu estou aprendendo? Eu quero agradecer demais. O meu nome é Margarete, moro aqui em Niterói, Icaraí, e quero que você me bote aí no áudio para me ouvir. JR, fala baixinho. Obrigada, um beijo, te amo todos vocês. Parabéns, 93, parabéns. Ei, Margarete, Deus te abençoe, Margarete. Renda-se a Jesus Cristo, tenha uma experiência maravilhosa com o Senhor, sabe? É tão importante, Margarete, quando a gente assume os nossos compromissos com Deus e a gente, assim, pela fé, entrega a nossa vida a Ele e vai experimentando um passo a passo no crescimento espiritual. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Vou te contar uma coisa, você gosta de ouvir, né? Você está dizendo que quer conhecer as igrejas dos pastores, eu quero te dizer que isso aí não é uma coisa que vem de você, isso já é a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque se dependesse da gente mesmo, a gente não ia querer nada com nada, porque a nossa tendência é para o afastamento. Então, quando há essa aproximação, é sinal de que quem está te chamando é o Espírito Santo de Deus. Portanto, minha irmã, aproveite essa bênção, renda-se a Jesus Cristo e tenha as experiências mais extraordinárias da sua vida na presença do Senhor. E você vai ser alvo das orações dos nossos maravilhosos ouvintes no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Olha aí, minha gente, procuro ter uma vida de oração constante, conta aqui uma de nossas ouvintes. Oro pela minha casa, pelo meu marido, filhos, vida espiritual e tantos outros motivos. Peço a Deus que me ajude a ser uma mulher de oração. Só que há pouco tempo me disseram que a oração da mulher só é atendida quando o cabeça da casa intercede pela causa. Você já ouviu isso aqui alguma vez, ouvinte? Hein? Sendo assim, de que adianta a minha vida de oração? Então tá dizendo aqui que ela ouviu que para a oração dela ser uma oração eficiente, ela tem que ser feita pelo marido. Vamos ver se os debatedores concordam com isso. Quer dizer que Deus faz distinção entre orações? Existe oração fraca e oração forte? Como não desistir de orar quando a resposta demora ou então acontece o contrário da nossa oração?
Ouvinte, quero ouvir sua opinião, hein? 96803-8319 aqui do nosso Debate 93, começando ouvindo aqui a pastora Cirlei. Pastora, bom dia, bem-vinda. Já ouviu isso alguma vez, pastora? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, debatedores. JR, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, eu nunca ouvi isso. Porque assim, essa mulher, ela tá num caminho tão abençoador, né? Ela tá colocando aqui que ela tá sendo aquela mulher sábia, que ela ora pela casa, pelo marido, pelos filhos, pela vida espiritual, ora pelo marido, e aí vem uma pessoa, né, sem conhecimento algum, e tira essa mulher do foco. Por quê? Eu não sei se ela é nova no evangelho, a gente não conhece, né? Porque se é uma pessoa mais experiente, ela teria uma resposta. Então, assim, isso aqui, minha amada, para todas que estão escutando, isso não é uma verdade. A Bíblia, ela está recheada de mulheres. A gente pode falar de Abigail, que tinha aquele marido tão cruel, e que ela entra em favor da sua casa, da sua família, para que Davi e os seus não matem, não destruam toda a sua casa. Então, essa mulher, sabe, ela está intercedendo, e Deus ouviu a intercessão dessa mulher. Então, assim, antes de ouvir qualquer coisa, vá alguém que é realmente espiritual, leitor da palavra, que viva a palavra, para você tirar suas dúvidas, para você não ficar perdida. Vou aproveitar ouvindo também o pastor Dejalmiro e o pastor Carlos. Então, para ser objetivo e claro, não tem base bíblica, não tem, uma afirmação como é isso, companheiro? Só para ficar primeiro nessa resposta. Eu nunca vi isso na minha vida. Jesus fala, errais porque não conhecer as escrituras. O erro está aí, por não conhecer a palavra de Deus. Isso está baseado, essa falsa afirmação, está baseado em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da autoridade do homem sobre a mulher no casamento. E que não tem absolutamente, a pessoa leu só um capítulo e esqueceu de ler os 3 anteriores. Porque na primeira de Coríntios 7, Paulo vai falar literalmente sobre isso, quando ele diz que, inclusive, se a mulher tiver um marido ímpio, esse marido é abençoado, é santificado pela oração da mulher. Os filhos são abençoados pela oração da mulher. A Bíblia está recheada. Ontem eu lia sobre Timóteo, que era filho e neto de mãe e avó crente, de pai ímpio, de pai gentil, e era uma pessoa muito abençoada, um pastor. Então, não tem o menor cabimento uma coisa dessa, dizer que a minha oração está subordinada a quem quer que seja. E há aí uma outra implicação, que talvez seja um outro tema, mas de pessoas que acham que a sua oração só será respondida se for respaldada por uma outra pessoa, um líder espiritual, um irmão, uma irmã de oração, enfim. Então, esse raciocínio é um raciocínio equivocado. O mediador entre nós e Deus, quem é? Esse aqui então, é o problema. Vamos lá. Nós temos elegido muitos perguntas mediadores. Assim, vamos lá, pergunta com a resposta. Jesus Cristo. Então, vamos lá, o único, é único. Atos 4:12. É único. É Romanos 8, então peraí, não, só para ajudar, pastor. Então, o único. Vou falando o único, não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. Então, é sempre em nome de Jesus. Então, pergunta número 2, qualquer pessoa pode orar? Sim. Claro. Sim. Isso, beleza. Agora, se Deus vai responder ou não, isso não é uma questão do indivíduo. Sim. Pode ser uma coisa de Deus que vai responder ou não. De acordo com responder, é atender, né? Atender. Eu ia até fazer uma colocação aqui, que só existe um caso onde não há resposta da oração, onde Deus não ouve. Salmo 66:18, ele vai dizer que se acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Provérbio 28:9 diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Então, é claro, quando a pessoa ela guarda o pecado, ela anda em desobediência a Deus, não quer fazer a vontade de Deus, Deus não ouve, isso é bíblico. Agora, também, se a pessoa está em pecado e ela se quebranta diante do Senhor, o que lá na oração de Salomão diz? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O pastor falou no Salmo sobre ouvir, e o ouvir aqui é atender, né? Porque nós sabemos que Deus, sempre que alguém dirige a palavra a ele, ou que não dirige, ele está ouvindo tudo. Então é importante que esse ou essa ouvinte, que mesmo longe distante, saiba que Deus está atento
a tudo aquilo que nós falamos. Então não existe nenhuma base para a pessoa dizer que a oração tem que ser do esposo, não. Porque são inúmeros os casos das mulheres que são as únicas fiéis a Deus ali na casa. Então, me permita denunciar uma outra coisa. Isso está claro. Então, já ouvimos também aqui que não existe mediador que não seja Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele. Isso. Ouvimos aqui que nós todos devemos orar e Deus vai atender, vai nos ouvir, vai nos responder conforme a vontade dele, mas também ouvimos que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Isso. Então é como se você estivesse falando, mas Deus, não é que Deus não escuta, né? Ele não pode responder. Essa separação. Essa ideia por causa do pecado que produz. E o pecado aí, não é que o cara não é pecador. É o estado em que ele está, ou a prática que ele está, mergulhado da forma que ele estiver. Muito bem. Outro ponto que a gente fala aqui é sobre oração fraca e oração forte. E aí eu queria perguntar aos irmãos, entendeu? Porque cada um de vocês tem uma experiência, né? A gente tem que ter a experiência mais ancorada na Bíblia. Oração fraca, oração forte. Às vezes a pessoa confunde com oração fraca, oração desanimada. Né? A pessoa, Senhor, se o cara olha, se você não vai sair do lugar essa oração. Mas se for mais fervorosa, a gente tem a tendência de achar que aquela oração é forte. É que vocês analisam isso, hein? Né? JR, o que acontece? Há aquelas pessoas, né, que são eleitas, né, pelo povo, que Deus atende aquela oração daquele irmão, que aquele irmão, ele tem uma unção e que quando ele ora, as coisas acontecem. E eu que sou esse irmão, eu me apoio nisso, aceito isso e vivo isso, aceito esse título, vamos dizer assim, né? E faço até um culto específico, porque aqui a oração é forte. E o povo vai sendo induzido a isso porque não conhece a palavra de Deus. Porque é o que eu peço a Deus, é o que eu oro. E ele vai responder segundo aquilo que ele sabe que é o melhor para mim, segundo a sua vontade. Mas preferimos hoje, nesse tempo que a gente vive, viver no engano. É um engano. Eu quero viver isso. Então eu me coloco num lugar que eu não sei orar, que eu não sei pedir, que eu não conheço. Então eu preciso de uma outra pessoa. Já foi dito aqui que não existe mediador. Porque quando a gente olha em Romanos 8, 26, 27, JR não deixou eu falar aquela hora, mas aqui ele diz o seguinte, olha, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos a base bíblica, é claro, no momento em que a gente coloca e abre com sinceridade o nosso coração, se você está fraco, se você está debilitado até espiritualmente, mas há a intenção do seu coração de buscar a Deus, gente, o Espírito Santo de Deus é esse que intercede por nós. Então é ele que faz fortalecer essa oração nesse pensamento. Não existe base para dizer se é oração fraca ou oração forte. Se você me permite, eu como pentecostal que sou, criado no meio pentecostal, essa é mais uma moda, hoje também pelos neopentecostais. E o meio pentecostal que tem aí, avoca para si a prerrogativa de orar muito e talvez leia pouco a Bíblia, cria muitas modas, cria muitos jargões. E esse jargão da oração forte, ele foi criado por causa das reuniões de oração, aquelas reuniões de intercessão, e não é nem da minha denominação esse jargão, mas foi criado por uma igreja neopentecostal e que hoje quase todo mundo usa, mas que na verdade ele é referido àquela reunião, àquela oração onde se ora com fervor, se ora com sentimento, ora com integridade de espírito, que é muito diferente de você valorar uma oração entre a boa e a ruim, né? Qual é a oração que Deus ouve? É aquela oração de um coração contrito, quebrantado. Então, se você ora com sentimento,
se você ora com desejo, se você ora ali com vontade diante de Deus, algumas pessoas vão nomear essa oração como uma oração fervorosa, né? E aí hoje já se chama isso de oração forte. Ouvinte dizendo, o poder não é de quem ora, mas de quem responde, diz aqui. Sim, ela aí diz aqui, quem responde é Jesus Cristo. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua palavra aqui e a sua opinião. O ouvinte aqui dizendo que tem uma pessoa com quem ela ora, que quando a pessoa ora, ela sente a presença de Deus. Que bênção. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja superior. Eu acho que esse é o grande drama, gente. A dificuldade toda pra gente colocar isso é porque quando a gente precisa de alguém que... quando a gente precisa de oração, entendeu? É aí que a gente vê quem a gente acha que tem a oração mais forte ou a oração mais fraca. Porque a tendência que a pessoa tem é de procurar alguém que possa orar pela vida dela para resolver o assunto. Liquidar a fatura, resolver o drama. E a tendência humana é essa. Como a nossa busca é por resultado, é uma busca pragmática, não é uma busca de desenvolvimento, de relacionamento, isso pode gerar um afastamento das pessoas e uma busca um afastamento da pessoa de Deus e uma busca de pessoas que ela considera que estejam próximas de Deus. Então a pessoa terceiriza o assunto, responsabiliza outros pelo sucesso ou pelo fracasso em razão de ter orado pouco ou de ter orado muito. No final das contas, a Bíblia diz que nós todos devemos orar, mas há pessoas que, em vez de orar, elas estão pedindo outros que orem. E aí o outro ora e o outro lá é agraciado, é abençoado, é fortalecido espiritual. Mas pelo que vocês disseram aqui, não há ninguém que possa afirmar que aquela oração é forte ou aquela oração é fraca. A gente tem oração que tem um impacto, que pode ser emocional, que mexe com as nossas emoções. Podemos ter orações como o Cicil do vento, uma coisa simples, uma coisa básica, por exemplo, Ana, que orava com a própria alma, mas nem palavra mencionava. Então, que se você olhasse no critério que tem hoje, a gente diz assim, fraquinha. Mas há pessoas que conseguem, em qualquer meio, em qualquer igreja, elas já entenderam que a força não está no tom da voz, na tremidinha da voz, que a força está na sua intimidade com o Senhor. E a força não é do indivíduo, mas é a força de Deus. É isso, gente. Sim, JR, nós precisamos entender que a intensidade, né, o timbre de voz, a impostação, a maneira como nós colocamos a nossa palavra, a nossa oração, a nossa intercessão, às vezes emociona mais as pessoas, mas não impressiona Deus. Nós estamos num ano onde comemoramos 500 anos da Reforma e é importante se dizer que um dos pilares de reivindicações da Reforma é exatamente essa volta à essência e essa retirada da mente das pessoas a codependência de oração. Se criou um mito de que existem pessoas que podem orar por nós para que nós sejamos abençoados. E o motivo do Evangelho, a pregação de Jesus, as cartas, o evangelho, a doutrina cristã, ela vem para nos mostrar exatamente o contrário. O sacerdócio universal de Cristo, ele nos mostra que todos nós, independente do tamanho, independente do tempo, independente do conhecimento, todos nós podemos chegar a Deus com ousadia e sermos ouvidos igualmente. Não existe essa necessidade de eu ir pedir para a pastora Cirlei orar por mim para eu ser abençoado. Obviamente, a oração em concordância ela tem valor, mas não é a oração da pastora, do pastor, que vai fazer diferença. Eu posso chegar diante de Deus. A função do sacerdote nesse aspecto, ela já foi superada em Jesus, o véu foi rasgado e hoje todos nós podemos chegar diante do Senhor. Mas aí é que está o ponto, pastor. É isso aí. Só que vivemos um tempo onde queremos que as pessoas fiquem dependentes de nós. Sim, porque isso Né? gera poder, isso gera status, poder. gera dependência. Os discípulos chegam para Jesus e falam: ensina-nos a orar. Sim. E quando essas pessoas vêm até nós, falam: poxa, eu preciso desse apoio, eu preciso dessa ajuda, qual é o nosso papel? Vamos estar juntos, mas você pode. E eu vou te ensinar, eu vou te mostrar qual é o caminho. E hoje é essa volta que a gente precisa ter. É verdade. E a palavra que eu deixo para essa irmã é 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ore, não pare de orar.
continue orando. Pergunta um ouvinte nosso, está em Orlando acompanhando a gente, dizendo: JR, então se eu tiver no pecado, minha oração, meu pedido não vai ser atendido? Deus escuta, mas não me atende porque eu estou no pecado? Pergunta o nosso ouvinte. É importante pensar nisso aí, filho. Sim, é Bíblia. Eu vou até dizer o seguinte, eu não posso determinar ou dizer se vai ou não ser respondido, porque tem determinadas orações que se faz no fundo do poço, depois de nós estarmos já no pior do pecado, que Deus vai nos ouvir para retirar de lá. Agora, nós não devemos pensar que o nosso pecado nos mantém em comunhão com Deus, porque Romanos 12 vai dizer para nós, Hebreus 12, perdão, vai dizer para nós que a raiz, o pecado, ela cria uma separação. Sim. Isso é claro, e Deus sempre diz que ele odeia o pecado. O pecado, ele tem esse poder de separar o homem de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado para não acharmos que vamos continuar pecando e que Deus vai continuar nos ouvindo. A coisa é essa mesmo, ouvinte. Hello, Orlando. É isso aí. Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isso aí. Eu vou ler de novo. É muito claro. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Claro. Isaías 59:2. Esse assunto de pecado é um negócio muito sério. Isaías mesmo no início, Isaías vai dizer, Deus falando para Isaías lá no início, o quê? Né? O culto que vocês prestam para mim me dá nojo. Isso que só a gente olhar esse contexto aí, Israel está vivendo o fundo do poço, né? E o pior, as pessoas querem viver o fundo do poço e ir lá no altar oferecer sacrifício, achando que Deus tá de boa. Receber. E não tá não, porque Deus não vai compactuar com o nosso pecado. Obviamente, a graça veio trazer para nós a consciência de que se um pecador contrito, arrependido, clama a Deus ele ouvirá no sentido de resgatar esse pecador. Acho que a diferença, pastor Carlos, é que a Bíblia não diz que Deus não ouve o pecador. Sim. Ele ouve. Deus sempre ouve. O que está dito aqui é que o pecado faz separação. Agora, o pecador arrependido é um pecador arrependido. Você tem o pecador arrependido e o pecador não arrependido. Você não tem não pecador. Né? Agora, a Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na última parte, muito pode, por sua eficácia ou por seus efeitos, a súplica do justo. Pode ser que alguém pegue esse texto aqui e diga só, fulano ali é justo. Embora a Bíblia diga que não há nenhum justo. O que é justo aqui para poder explicar aos nossos ouvintes? Sangue de Jesus. Mas é interessante que a gente fala aí, confessar os vossos pecados, né? Uns aos outros, e sereis curados. A virtude de ser justo, ela vem por causa do sangue, né? Porque o sangue de Jesus, ele nos justifica. Então nós somos justos do olhar de Deus. Justo nele. Justos aqui justos são aqueles que buscam a justificação no sangue de Jesus. Para o irmão lá de Orlando. Então, só para continuar aqui, o justo, então, o justo não é que ele seja justo no sentido de justiça humana. Não. Ele é justificado. O sangue de Jesus Cristo torna justificado. Se depender do seu esforço, da sua obra, da sua boa ação, qualquer coisa de impacto assim, você vai continuar não justificado, não justo. Mas pelo sangue de Jesus Cristo você se torna justificado. É aí que entra o muito pode por sua súplica, por sua eficácia, a súplica do justo, porque o justo foi justificado por Cristo, ele está ali na intimidade com o Senhor para clamar ao Senhor, e é um encorajamento à oração. Sim. Não está nem dizendo que a oração daquele é mais forte que daquele outro, está dizendo o seguinte: o justo vai orar, o justificado por Cristo vai orar, e Deus vai responder. E é importante dizer que a gente ora fiados, né? Na palavra do Senhor Jesus, a gente ora com o respaldo dele aqui do lado. Então nós oramos sempre confiados no nome dele. Nós oramos respaldados pelo nome do Senhor Jesus. Quando a gente olha na própria doutrina, a gente vê, primeiro vem o que? A regeneração. Quando a gente fala de salvação, a pessoa aceita Cristo, ela reconhece a sua condição de pecado e ela se quebranta diante do Senhor. Vem a justificação.
onde a pessoa, ela então é carimbada por Deus, dizendo justo. E aí vem um terceiro processo importantíssimo, que é a santificação. Então ele vai buscar andar em santidade. Aí, o ouvinte de Orlando diz o seguinte: J, eu sou divorciada, é uma irmã, eu sou divorciada e ele também é. Então ela está namorando com uma pessoa e dizendo que eles estão tendo relacionamento íntimo, sei que estou no pecado, sei que estou errada, tentamos, mas os desejos carnais estão sendo maiores. Pergunta: Deus não está escutando as minhas orações? Irmã de Orlando, deixa eu dizer uma coisa com todo carinho, para não ser arrogante nem ignorante aqui. A irmã está em pecado. Quer mais, não? Deus está ouvindo, agora ele está de olho na senhora. A senhora está em pecado. Quer que eu seja mais claro? Quer que desenhe alguma outra coisa? Agora, uma coisa importante, ela reconhece. Ela está dizendo, eu estou em pecado. Mas aí, olha só, irmã, não é... Ó, a senhora está em pecado, tá? Está em pecado. Então, como proceder? A vida cristã, ela é de renúncia, né? Então, como que você sai dessa situação? Tem que haver uma separação. Você não consegue? Então tem que separar. Então essa já começa a ser uma oferta sua, uma resposta sua, da sua própria oração a Deus. Você fazendo uma renúncia, porque a vida cristã é de renúncia, e a primeira renúncia é da carne. Você fazendo assim, você vai alcançar o favor de Deus. Eu gostaria de colocar um texto assim, muito forte até, no meu ponto de vista, mas que é o texto de Paulo a Timóteo, quando ele faz as recomendações a Timóteo, na segunda carta, ele diz para nós, capítulo 2, versículo 3, que nos últimos dias vai ter gente, no capítulo 4, ele vai dizer para nós que nos últimos dias vai ter gente que vai escolher pessoas, mestres, que falem o que elas querem ouvir. Tem muito hoje. Porque elas não querem seguir os princípios divinos, os princípios da lei de Deus. Então é importante que alguém diga que não há como ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Ou nós abdicamos do pecado, abrimos mão dele, isso é uma luta diária, isso é uma guerra para estarmos diante do Senhor, ou Deus não vai nos aceitar, não tem como. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, então não dá para a gente conviver. E é importante, não é apenas esse caso específico, mas todas as nossas mazelas, elas causam ojeriza no Senhor, elas causam revolta, repugna em Deus, e ele não consegue olhar para nós, vendo em nós essa mancha do pecado. Então, para ficar na Bíblia, Provérbios capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E olha que nós estamos falando de Provérbios, nós estamos lá no Antigo Testamento, mas olha que reflexão sobre a graça de Deus na nossa vida. Vou repetir, ouvinte, é Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu acho que aqui tem uma oportunidade para a gente tratar sobre a possibilidade de um convívio com o pecado, ao mesmo tempo o convívio com a igreja. Vou voltar a dizer para explicar. Claro, não existe não pecador, só Jesus Cristo, o resto todo mundo é. A diferença é o estado de pecado e o ato de pecado, que tem aí as consequências todas, e uma delas é essa. Quer dizer, você não pode ser uma pessoa que tem supostamente um relacionamento com Deus e mantém um caminho de contínuo distanciamento de Deus. Isso vai ficar evidente, uma hora essa coisa vai ficar mais concreta, mas é possível que as pessoas comecem a se afastar. E a pessoa está no convívio, mas ela está absolutamente fria. E esse esfriamento espiritual é resultado desse afastamento. Você foi para mais longe, foi para mais longe, mas você ainda está dentro. Então você imagina bem que num determinado lugar tem um fogo ali, e você vai se afastando. Você ainda está naquela área, você está no sítio, sabe aquele sítio? Aquela chácara, de vez em quando o pessoal vai e coloca lá um negócio quente, aí faz lá uma fogueira e fica ali ao redor. Você está na área do sítio, mas já está tão longe, está morrendo de frio. Você vai caminhando para mais perto, você vai sentindo a diferença, o aquecimento que aquele fogo produz na sua vida. Então, infelizmente, esta relação de estar perto
não necessariamente é uma questão de estar aquecido. E as pessoas começam a se afastar. E o afastamento gera esse esfriamento. O esfriamento gera esse tipo de coisa. Quer dizer. Quanto mais longe, mais insensível ao pecado. Insensível. A pessoa acha que pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só que está totalmente incoerente. Nós criamos uma outra modinha nos últimos tempos, que é usar um atributo de Deus do amor. E nós estamos. É o liberalismo teológico. Para tudo isso, nós estamos usando o Deus é amor. Eu reconheço, e Deus é amor. É a essência de Deus. Mas nós não podemos esquecer que ele também é justiça. Sim. Ele é fogo que consome. Então nós não podemos nos fiar nesse atributo de Deus para acharmos que o fato dele ser amor, ele vai compactuar e conivir com o nosso pecado. Não vai. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Palavra aqui da nossa ouvinte de Orlando. Obrigado pela resposta. Em nome de Jesus, eu irei sair desse relacionamento. Amém. Glória a Deus. Essa rádio é uma bênção. Glória ouvinte, siga firme em nome de Jesus. Existem chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estava e ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder, pois lá do céu sobre ti ele vai descer. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a pecar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. É o sangue de Jesus Cristo, o seu poder maravilhoso, a sua graça sobre as nossas vidas, que vai, pela graça dele, vai fortalecendo a sua vida, ouvinte, para que você caminhe nos caminhos do Senhor, na trilha proposta pelo Pai, firmado na rocha, em nome do Senhor Jesus. O projetista Adrian Newey, atualmente na escuderia Red Bull, admitiu que se sentirá sempre o responsável pela morte de Ayrton Senna em 1994. Ele projetou o carro que foi pilotado por Senna naquele grande prêmio de San Marino em 1º de maio de 1994 e passou reto na curva Tamborello por causa de uma falha. Ele declara em sua biografia: me sentirei sempre responsável pela morte de Senna, mas não culpado. Foi um dos executivos de uma equipe que desenhou um carro em que um grande homem morreu. Não importa se essa coluna de direção causou o acidente ou não. É impossível esquecer que o eixo era uma peça mal desenhada que nunca deveria ser permitida em um carro de Fórmula 1, completou ele. Apesar dele afirmar que não se sente culpado, ele diz que se sente responsável pelo acidente. Você conhece alguém que se sente responsável por algum tipo de tragédia? Como viver livre da culpa? Como Deus arranca de nós o peso da culpa e do remorso? Eu pergunto a você, ouvinte, que viveu, que vive, que luta contra uma situação como essa, você que já viveu e venceu pela graça de Deus, mas vamos ouvir inicialmente os nossos queridos debatedores, pastor Djalmi, pastora Cirlei e pastor Carlos.
Sentimento de culpa é um dos mais nocivos sentimentos que podemos ter, né? E isso hoje eu tenho observado, tem levado esse sentimento de culpa à autopunição. O que a gente mais tem visto, eu, pelo menos no meu gabinete, a gente ouve muita gente que está sofrendo, gente que está doente por causa desse sentimento de culpa, né? Quando a gente olha hoje, tanta gente vivendo isso, e eu tenho sempre procurado colocar para as pessoas dentro da palavra de Deus, Jesus fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que a gente precisa fazer é, uma vez reconhecendo o nosso erro, pedir perdão a Deus ou pedir perdão à pessoa, né? Reparar, se for o caso, aquele erro que cometemos, se assim for possível, mas ter esse momento de você não só, né, naquele momento, viver isso, mas deixar Deus trabalhar isso no coração, porque senão a pessoa ela vai acarretar para si muitos e muitos males. A culpa ela vai trazer a tristeza na alma, né? A pessoa ela vai carregar, ela não carrega somente uma única situação. No caso dele aqui, é toda uma história de um Brasil, de um país. Então, você imagina o peso sobre a vida desse homem, né? Não é fácil isso aqui sozinho. Ele carrega ainda essa culpa, porque eu acho que ele, não sei, né? Mas acredito eu que ele ainda não tem encontrado com aquele que pode tirar essa culpa, com o Senhor. Porque somente em Deus, não tem outro, somente em Jesus pode ser arrancada essa culpa. Ele reconhecer o erro, porque foi um erro, ele errou, então eu reconheço esse erro, mas em Jesus, ele é livre desse peso da culpa, não se eximindo da responsabilidade do erro, mas o peso da culpa que traz essa dor. Não sei como é que esse homem viveu depois disso, qual é a sua história, como foi, como tem sido, mas a gente sabe que somente em Jesus ele pode se livre dessa culpa, né? Como é terrível, né? Nós nos sentirmos responsáveis por uma tragédia, por um problema. Nós vemos tantas tragédias ao redor de nós, mais distantes, menos distantes. Nós estamos aí já há alguns anos com essa coisa de Mariana. Nós vemos outras coisas ao nosso redor, acidentes que acontecem, gente que morre, gente que fica mutilado. Hoje nós estamos lidando aqui em Benfica com uma tragédia que vitimou já pelo menos uma pessoa, um muro enorme que cai. Quem construiu o muro? A gente parece que um buraco engoliu a casa inteira. Aquela cratera lá na 040. A responsabilidade, ela nos faz sentir culpa. E é terrível isso, porque uma vez responsáveis, ninguém vai tirar de nós essa responsabilidade. Mas há um texto, na primeira epístola de João 3:20, que me consola e me conforta. E nós devemos invocar essa palavra sobre nós. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração. Amém. Se nós somos responsáveis, é possível que sejamos, é possível que você, ouvinte, se sinta responsável, como esse engenheiro se sinta responsável. Deus, ele é maior para tirar de nós esse sentimento de culpa, esse sentimento de responsabilidade sobre aquilo que fizemos. Ouvinte contando, até hoje eu luto contra uma culpa dentro de mim. Hoje eu estou melhor porque me agarrei à passagem que diz que Deus lançou os meus pecados no mar do esquecimento. É a defesa, né? A luta desse ouvinte aqui a partir do que diz a Bíblia. Sim. Né? Na sua reflexão, para aprender a lidar com a batalha e a luta. A gente pode ter aí algum tipo de luta o tempo inteiro. Por exemplo, aqui eu me senti culpada, diz aqui o nosso ouvinte, se não tivesse realizado determinada coisa, isso poderia não ter acontecido. É uma coisa muito comum, né? Que a pessoa, se eu tivesse ido, a gente não tem prova que se tivesse feito não teria acontecido, tivesse agido daquela forma, não há provas, mas a culpa é exatamente isso. Não necessariamente era uma questão concreta, ela pode ser uma questão subjetiva, uma questão emocional. Então a gente precisa pegar esse pacote que pesa, esse fardo que está sobre os ombros e colocar diante de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, é arremessar mesmo. A ideia é ter um peso nas suas, sabe aquele fardão assim de batata, aquele peso gigantesco, você pega aquele negócio e joga
porque não há possibilidade de conviver com isso. Só que este é um processo. Sim. O pacote lá você pega e joga, mas às vezes é um jogar devagar, porque a gente quer segurar aquele negócio como se fosse, a culpa é uma autopunição. Você se pune, eu devia ter feito, então eu não fiz, então eu mereço essa culpa. Só que Jesus veio para tirar de você. O evangelho é isso. Tira de você essa culpa, dá paz, projeta para a sua vida uma certeza de que nós somos absolutamente iguais, dependemos de Deus, carecemos de Deus. Então é diferente quando a gente avalia isso, né? Não é fácil. Eu reconheço aqui pelos textos dos nossos ouvintes aqui que há muita luta. Essa luta é luta pesada, difícil. É muito importante nesse processo de cura, de restauração, nós entendermos que quando nós somos responsáveis por uma coisa ruim, gente, isso não vai mais deixar de existir na nossa vida. Essa responsabilidade, eu não quero nem colocar aqui a culpa propriamente, porque a culpa é o sentimento que vem imediatamente. Mas o grande problema é que as pessoas, elas querem ser livres dessa lembrança. As pessoas acham que só serão livres quando Deus apagar isso da mente, apagar isso da história. Isso não vai acontecer nunca, gente. E o primeiro passo é assumir a responsabilidade com a maturidade, com inteligência, dizer, não, realmente aconteceu. Como ele está dizendo aqui, aconteceu, foi uma irresponsabilidade, foi um problema de execução, um problema de projeto, eu assumo isso, mas eu não posso me sentir mais culpado por aquilo. Poderia ter sido outra pessoa, qualquer um outro, ou poderia não ter acontecido nada. Eu assumo a responsabilidade, mas eu recebo aqui a graça de Deus, o perdão de Deus. Eu vou lidar com isso, eu vou lidar com essa lembrança, mas sem que isso me maltrate, sem que isso me machuque. JR, isso é o perdão. Um ponto, às vezes, né, a gente lida com tantas pessoas, né, com relação às mulheres principalmente, que nos seus relacionamentos fazem suas escolhas, erram, sofrem e vivem aquela culpa na sua vida porque seus filhos sofrem, e ela fala, eu sou a grande culpada, e não consegue se perdoar, né, pastor? Então, um grande passo, quando você recebe o Senhor, você recebe do perdão dele por completo, e você também precisa se perdoar das suas escolhas, para você caminhar livre, sem sofrimento. E essa questão, né, do auto-perdão é algo preciosíssimo. É importantíssimo. Né? Nós precisamos usar a palavra, foi Jesus quem disse, se você conhece a verdade, se você encontra Jesus, você será livre. Não apenas livre, você será verdadeiramente livre. Ouvinte caminhando com a gente, vai expondo aqui as suas realidades, as suas batalhas, as suas lutas, muitos deles dizendo, se eu tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo, como se você fosse, primeiro, conhecedor do que vai e do que não vai acontecer. Você não é. Segundo, responsável por todos os episódios ao redor da nossa vida. Você também não é. Mas ainda que fosse, né, responsável, trazer diante de Deus, levar, apresentar diante dele, pedir a ele por misericórdia e graça, você vai experimentar alguma coisa que não dá para a gente explicar, porque isso é uma questão tão extraordinária que não existem palavras capazes de sintetizar isso, mas é uma experiência tão extraordinária de transformação produzida pelo perdão de Deus na sua vida, a graça do Senhor na sua vida. Experimente isso. Não perca essa oportunidade. Para ilustrar, eu vejo o que aconteceu. Um jovem de 18 anos foi à igreja. E lá na igreja houve um apelo de conversão. Ele estava lá em Pernambuco e ele se entregou a Cristo. E após a oração, talvez ali aquele momento pós-culto, enfim, não sei exatamente que tempo isso aconteceu, ele afirmou que havia assassinado 4 pessoas e que estava arrependido. Ele diz também que havia participado de outras 2 tentativas de homicídio, a mando de um traficante. Conforme a conversa com o pastor evoluía, mais segredos eram admitidos pelo novo convertido. O cara estava confessando, abrindo o jogo. Acolhido, ele recebeu orações dos irmãos da igreja que o conscientizaram a respeito de sua situação perante a justiça. Consternado, ele pediu que a polícia militar fosse chamada, pois desejava se entregar. Os policiais o levaram à delegacia e, ao prestar depoimento, o rapaz garantiu que irá contribuir com as investigações dos crimes e também com outras informações sobre o tráfico de drogas ali naquele local. A conversão não apaga todo o passado de uma
pessoa, é preciso restituir os erros e falhas. Eu pergunto a você, ouvinte, você concorda com isso? Quais os sinais de uma verdadeira conversão? O que nos diz a Bíblia sobre esse assunto? A gente tem aqui culpa, responsabilidade, uma conversão, uma confissão e um desejo de pagar o preço dos atos cometidos de maneira ilegal. Isso é o evangelho na sua essência. Sim. O perdão, ele não nos isenta da responsabilidade. As consequências dos nossos erros, elas virão sobre nós, não tenho dúvida disso, e ainda que nós tenhamos a graça de Deus para lutarmos e para convivermos com as consequências dos nossos erros, mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Deus vai nos perdoar, sim, mas se o nosso pecado gera consequências, se o nosso pecado precisa ser corrigido nessa esfera, no caso aqui, numa esfera criminal, esse é o procedimento. Ainda que nós não vejamos isso a todo momento, mas esse aí é o procedimento. Esse é o correto. É você se responsabilizar pelo que fez, pagar o que deve e se tornar livre de toda e qualquer acusação. Essa é a essência do Evangelho de Cristo. Pastor Celso Godoy, ele é membro ainda da Central Irmão Cesso, Igreja Batista Central Irmão Cesso, hoje está no Campo Mineiro, pastoreando lá, foi muito conhecido no Campo Capixaba, e ele fala da sua conversão. Ele foi cafetão, teve envolvido com questão de assassinato também, roubo, mão armada, e ele fala um testemunho dele, quando ele se converteu, quando ele conheceu a Cristo. Ele chegou na delegacia, ele era muito procurado lá na Bahia, ele chegou na delegacia, o delegado arregalou os olhos, né? O que isso? Ele falou assim, não, eu estou aqui, delegado, me entregando, eu sei que eu estou precisando pagar algumas coisas aí, e o delegado ficou assim, pasmo, sem entender. Ele falou, não, eu estou errado e eu tenho que pagar. E cumpriu toda a sua pena, inclusive esteve no Carandiru, saiu um pouco antes daquele fato que aconteceu no Carandiru, e a gente vê uma vida transformada em Cristo Jesus, é o que o pastor disse aqui. Ele reconhece isso, né? Ele paga aquilo que deve, ele reconhece o que tem que ser feito, né? Como um cristão, e hoje ele é um grande servo de Deus, tem pregado, tem ganhado muitas almas através do seu testemunho. JR, o arrependimento genuíno vai gerar essa transformação viva. Hoje, vemos tantas pessoas que levantam a mão dizendo, eu tenho a Cristo, mas não tenho a vida transformada. Isso, o Evangelho vem para transformar, independente daquilo que vai acontecer na minha vida, porque a minha vida já foi entregue, ou seja, já morri para o mundo e estou vivendo para Cristo. E aqui nessa terra, o que eu precisar fazer para reparar os erros, assim eu lembro da história bíblica de Nicodemos, necessário é nascer de novo. Então a gente vê o verdadeiro nascimento na história desse jovem. E no Zaqueu, né? O Zaqueu, ele nos ensina isso aí. Zaqueu também. Eu me arrependo, eu recebo a salvação, eu estou convertido, mas o que eu devo? O que eu devo? Então eu quero reparar aquilo que me cabe. Isso. E a gente não está colocando isso no nível espiritual. Ninguém vai pagar o pecado, ninguém vai pagar pela remissão, mas as consequências dos nossos erros, elas precisam ser reparadas. Quero dizer para os nossos ouvintes que isso aqui é uma história real. É verdade. Isso aqui é só fazer as pesquisas aí, você vai encontrar isso pela internet aí. E o detalhe aqui que eu queria destacar é que esse menino tem 18 anos. O nível de maturidade dele, né, o nível de entendimento espiritual dele, foi uma abertura de Deus na vida dele extraordinária. Há muitas pessoas que não estão nesse nível aqui. Podem estar um pouco mais leves em relação à sua prática, nunca mataram ninguém, não fizeram isso, fizeram aquilo, aquelas coisas que as pessoas elegem como coisas mais leves ou menos graves, né? Que na verdade diante de Deus é tudo a mesma coisa, as consequências é que são diferentes. Mas veja, não brinca com essa história. Né? Não fuja da sua responsabilidade. Há pessoas que precisam pedir perdão a outras por coisas que elas fizeram no passado. Evidentemente tem que ter sabedoria. Sim. Né? Porque às vezes você chega para uma pessoa, você já chega o camarada teve um caso, aí vai chegar para o marido da mulher com quem ele teve um caso, ou vai... Entendeu? Ele pode incendiar um negócio que está... E a falta de sabedoria tem mostrado isso. Exatamente. Então, existe uma cautela que deve ser estabelecida. E a outra coisa, que é uma questão pessoal.
O Espírito Santo vai conduzir. Mas veja, o caminho é esse. É arrependimento, é confissão e é a paz. Ele pode estar preso, mas está em paz. Quanta gente está solto, mas está preso. Eu conheço gente assim, não é verdade? Eu conheço gente que se converteu, mas não quis se render à responsabilidade. E vive ou viveu como fugitivo. Gente, isso não cabe, não tem coerência. Então você recebeu Jesus, você foi transformado, mas vive como um fugitivo da lei, vive como alguém se escondendo. Isso não bate, não tem como. E não tem nada melhor. É duro. O sistema nosso, nesse caso específico, o nosso sistema é cruel demais, não recupera ninguém. É um reservatório humano. É uma coisa lá onde se jogam as pessoas. A gente sabe de tudo isso, mas infelizmente essa é a regra. E quando a gente fala sobre essa questão, né, da culpa, e como está sendo falado aqui, um texto que a gente até fez menção aqui, o JR falou nele, Tiago 5,16, eu gosto muito desse texto que ele fala que confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros e sereis curados, né? Sarados. A cura, ela vem quando você confessa. Isso faz grande diferença de eu reconhecer o meu erro, de querer reparar esse erro, e isso, através disso, é que vai vir a cura de Deus no coração da pessoa. Então nós temos aqui sinais claros de uma conversão. E a pergunta, ouvinte, que fica para a nossa reflexão é: quais são os sinais da sua conversão? O que falta para que os sinais sejam evidentes? Quais são as batalhas e lutas que você tem enfrentado de alguma forma? Isso tem se tornado para você uma questão, sabe, que vai levando a vida, toca aqui, pressão por todos os lados, e às vezes por conta desse tipo de posicionamento há um esfriamento, há um afastamento, porque não há arrependimento de verdade. A confissão, ela é primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. Em alguns casos, como esse aqui e outros tantos, a pessoa conversa com alguém. Não é que ela está confessando ao pastor. Ela está compartilhando, né? Ou mesmo quando existe um ambiente seguro, saudável e propício para isso, são irmãos que estão compartilhando isso como uma prestação de contas, pedindo oração, pedindo a graça de Deus. Sabe, é tão grande quando você vê uma pessoa dizer: eu tenho dificuldade nessa área. É que, infelizmente, nós somos pessoas que rotulam. E se alguém disser: eu tenho um problema com dinheiro, até a pessoa que está orando pela outra pessoa vai ficar rotulando. Vai dizer que ele ali tem problema com dinheiro. A pessoa está vivendo uma luta que já, de repente, já até passou. Mas anos depois, o olhar sobre aquela pessoa é esse. Mas veja, não é por causa de alguns que você vai deixar de cumprir o que a Bíblia diz. Que Deus nos dê graça e sabedoria em nome de Jesus. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua participação maravilhosa no nosso Debate 93. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado pelas suas orações, agradecendo muito a você, agradecendo as crianças que participam, que mandam seus áudios. É tão bonitinho ver os ouvintes tão pequenininhos falando com a gente, muitos deles vêm aqui na rádio para conhecer, e a gente tá junto aqui. Pra gente é um privilégio muito grande essa enorme audiência. Eu peço a você, continue orando, continue ouvindo, continue chamando os seus amigos, chama os seus amigos ainda não cristãos para que eles escutem, para que eles ouçam a palavra. São tantos temas aqui, né? Às vezes, né, um tema não tem a ver com a pessoa, mas um outro tema pega, um outro tema é uma ação do Espírito Santo de Deus para que a pessoa seja impactada e a sua vida seja transformada. Nós temos vários testemunhos de pessoas que foram alcançadas de verdade pelo Evangelho de Jesus Cristo. A gente quer isso, né? Não é só gente enchendo igreja, não. É gente cheia de Deus enchendo a igreja. A gente precisa lutar por isso. É uma batalha. Isso é uma batalha espiritual. Nós precisamos de muita oração. Muito obrigado aqui ao pastor Djalmiro. Forte abraço, querido. Um abraço, JR. Aqui os meus parceiros aqui do debate. Um abraço para todos os ouvintes aqui da 93. Também um abração para a Igreja Batista Central em Bom Sucesso. A igreja é do meu coração. Todos os moradores ali no Complexo da Maré, que sempre passa alguém e fala: pastor, eu te ouvi lá no 93. Um abração para essa turma querida. Eu queria, JR, aproveitar a oportunidade aqui e também pedir oração pela família do pastor Sebastião Ferreira. Pastor Sebastião Ferreira foi pastor da primeira Igreja Batista em Vila da Penha, mais de 40 anos, um grande servo de Deus.
E a gente tomou conhecimento que nessa madrugada, lá na cidade de Petrópolis, ele veio a falecer. Possivelmente vamos ter informações do seu sepultamento aí, do culto, de gratidão a Deus pela vida dele. Foi pastor muitos anos lá de Vila da Penha, da primeira igreja, também presidente da nossa Convenção Batista Carioca. Rogamos a Deus aí as orações, né? Pedimos todas as orações para os familiares e pela igreja. É um homem de Deus que, quando tomba, assim, gera essa comoção toda, né? Que Deus dê consolo à família, né? É mais um que combateu o bom combate, né? Isso. E que viveu imensamente para a glória de Deus. Um abraço ao pastor João Melo, que é o atual pastor da primeira igreja batista em Vila da Penha. Verdade. Muito obrigado, pastor Carlos Pedro. Sou grato a Deus por essa oportunidade, esse privilégio, por essa rádio que tem aberto aqui esse microfone num espaço tão maravilhoso para todos aqueles que nos ouvem. Um grande abraço aos nossos amados de todo o Complexo do Alemão. Que Deus abençoe a todos nesse dia. Pastora Cirlei, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. E eu queria deixar um versículo pequenininho que diz assim: orar sempre e nunca desfalecer. Que essa seja a nossa vida de oração. E um beijo para o meu amado esposo, Alex Pinheiro, e para todos do Ministério Sopro de Deus. Vamos orar juntos aqui. Eu vou pedir o querido reverendo Hélio Tomás para orar conosco. Vamos apresentar esses temas diante de Deus. Vamos orar pela família do pastor Sebastião, a igreja que chora, a igreja que sofre, orando pelos nossos assuntos tratados e discutidos aqui, pessoas que mudaram de vida e de fato se arrependeram, estão experimentando uma vida nova na presença do Pai, gente que hoje pelo Espírito Santo de Deus foi tocada e o Espírito Santo de Deus é que está promovendo a mudança. Nós não mudamos ninguém, quem nos muda é o Espírito Santo de Deus, e nós vamos continuar a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque tu ouves as nossas orações, te agradecer porque tu és sensível aos nossos sofrimentos, às nossas angústias. Tu és sensível, Senhor Deus, ao que sentimos. De uma forma especial, Senhor Deus, nós queremos te pedir por aqueles que tiveram seus entes queridos partindo para o Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que o conforto vem do Senhor. Senhor, nós louvamos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nesses momentos faz valer a nossa pregação. Crendo, Senhor Deus, que há uma morada celestial e que tu estás, Senhor Deus, recebendo o teu servo Sebastião. Também, Senhor Deus, confortando a sua família e tantos quantos se veem lutados neste momento. Também te pedimos, Senhor Deus, por aqueles que precisam encontrar esse conforto em Cristo Jesus através da sua decisão pessoal, por uma entrega total de suas vidas ao Senhor Jesus. Como cada um que mandou a sua carta para a rádio, participando, Senhor Deus, desse debate, e que demonstrou, Senhor Deus, o reconhecimento de uma vida de erro e necessidade de transformação, e que receberam a palavra, a orientação de como isso é possível. Senhor, nós te louvamos, porque é o Senhor que nos preenche todos os espaços vazios do nosso coração. Senhor, toma em tuas mãos a família daqueles que neste momento sofrem a dor da perda. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos e já te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.